Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação e que terá programas diários para você, aluno do ensino médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é esporte escolar, mais especificamente badminton. Vamos lá conhecer? Então, a expectativa de aprendizagem para vocês da aula de hoje é a competência da área 3, que é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Habilidade 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Perceber o convívio em grupo, formas eficazes de crescimento pessoal e coletivo, no processo de ação, reflexão, adotando uma postura democrática e crítica, respeitando os diferentes pontos de vista. E para a gente aprofundar nessa competência e nessa habilidade, a gente vai usar da modalidade badminton. Para isso, nós vamos conhecer a modalidade e entender como jogar. Não creio que hoje você saia daqui um exímio jogador de badminton, mas pelo menos o básico você vai conhecer. O badminton é uma modalidade que ela não é muito divulgada no Brasil, aparentemente. Porém, você sabia que é no Brasil onde, fora da Ásia, tem o maior centro de treinamento, um dos maiores centros de treinamento de badminton, está lá no Piauí. A comunidade do Piauí joga muito e lá é muito bem difundido. E ele é uma modalidade de esporte escolar, está dentro do programa olímpico e também está dentro do programa dos Jogos Escolares da Juventude, que acaba seguindo essa estrutura olímpica aí e é advinda do Comitê Olímpico do Brasil. Para que vocês conheçam um pouco mais do badminton e saibam a facilidade que é de jogar e o quanto o jogo é gostoso, eu vou contar para vocês um pouquinho da história. Como eu já disse, ele é um jogo indiano, mas quem acabou difundindo ele, quem conheceu ele na Índia e fez essa difusão, foram os ingleses. Os soldados ingleses levaram para a Inglaterra esse jogo, gostaram muito. E aí ele foi se desenvolvendo. Ele acontece numa quadra muito semelhante à quadra de tênis, porém com espaços menores, a rede é um pouco mais baixa. Enquanto a quadra de tênis tem uma altura de 1,77, a quadra de badminton, a rede tem a altura de 1,55. Para vocês compreenderem essa relação de como jogar, eu vou mostrar inicialmente, né, como eu já falei para vocês, essa relação com a Índia. Como o jogo foi criado na Índia, ele tinha uma estrutura voltada para a concentração do corpo. Então, ele vinha com o objetivo de te mostrar as maiores habilidades do corpo, colocando a relação de velocidade, tempo, tudo em voga aí. Para vocês conhecerem um pouco da modalidade e dos objetos. Eu trouxe para vocês verem uma raquete de badminton, para vocês perceberem que ela tem uma estrutura diferente da estrutura do tênis. Ela tem um diâmetro menor, um pouco mais comprida e ela é extremamente leve. Trouxe também a famosa petequinha. A petequinha ela é composta por pena de ganso, são 16, exatamente 16 flechinhas de pena de ganso para que ela tenha uma leveza suficiente e forme as parábolas para alcançar o jogo. Falando em parábola, você pode associar com a aula de matemática, seno, cosseno, essa relação que foi feita aí na aula do professor Jefferson. A quadra, especificamente. A quadra, ela tem 6,1 metros de largura, 19,80 de comprimento, tá? E essa quadra, ela pode ser utilizada tanto por um jogador de cada lado ou 2 jogadores de cada lado.
Também pode ser misto, pode ser jogado entre homens e mulheres. Lembrando que o badminton foi uma das primeiras modalidades que proporcionaram esse movimento de ter a estrutura mista, terem duas pessoas de sexos diferentes na mesma partida. Para você ganhar o seu jogo do badminton, você precisa completar 3 games. Como funcionam os games? Né? Qual a quantidade de pontos nesses games? Para o tênis, normalmente isso é escalonado. Começa com 15, vai para 20, depois 30. No badminton, não. É uma quantidade exata. São 21 pontos. Exatamente 21 pontos. A exceção desses 21 pontos só acontece quando acontece um empate ali semelhante, vai acontecendo esse empate, mas só vai até 29 pontos. Quem chegar a 29 pontos e tiver 2 pontos de diferença, ganha o game. O game, então, do badminton só vai a 29 pontos. Para você conhecer um pouco mais e ter essa diversão da relação com o badminton, eu vou falar para vocês algumas regrinhas básicas para você entender o que pode ser ponto, o que não pode ser ponto. O que impede ou leva o ponto para o seu adversário? Quando a sua roupa encosta na rede, quando a peteca cai do outro lado, quando a peteca encosta no adversário. Todas essas formas simples são os caminhos que levam a gente a perder o ponto. E como que isso é computado? Porque a peteca tem uma velocidade muito grande, né? Hoje, existem alguns estudos para que a raquete tenha um dispositivo eletrônico, porém, isso ainda não é institucionalizado. Mas a quadra de badminton, nas competições oficiais, ela tem uma estrutura onde a petequinha encostou no chão, ela tem faz essa leitura, porque ela é de uma leveza, de uma rapidez muito grande, que às vezes os olhos humanos não conseguem identificar. Há estudos que com os jogos de raquete o badminton é de maior velocidade, que acontece da petequinha chegar a mais de 350 km por hora. Daí vocês conseguem perceber a velocidade desse implemento, que às vezes a olho nu fica complicado da gente estar vendo. Também é relatado que o badminton, como eu disse no início, é uma das modalidades que tem o maior número de praticantes. Primeiro, ele é muito defendido na China. Como a China é um país extremamente populoso, né, e ele é muito popular lá, e a população pratica em larga escala, e aí acontece de ter muita gente praticando. E também na relação com o mundo. Trago para vocês uma experiência de Olimpíada. Tudo na estrutura olímpica tem a relação com o tempo de TV, para ser transmitido para o mundo inteiro. O badminton, ele tinha uma estrutura, um programa horário, um dos mais extensos da Olimpíada. Por quê? Porque ele tinha que começar em um horário em que pudesse estar vendo lá na China, onde tinha os maiores assistentes, né? A maior audiência, e também tinha que estar passando em países da África, os países norte-americanos também, que tinha uma menor audiência, mas que tinha participantes em que o desenvolvimento era satisfatório para que tivesse a atender. Então, as competições, às vezes, do badminton na Olimpíada, começava por volta de 4 horas da manhã e terminava por volta de meia-noite. O intervalo para troca e limpeza desses espaços da competição era de apenas 4 horas, com jogos intensos. Imagina só se a estrutura do badminton fosse semelhante à estrutura do vôlei, em que os pontos aconteciam com vários ralis e não tivesse essa velocidade toda. Nós teríamos partidas aí que nunca acabariam, de tão dinâmico que é o jogo. Outra questão importante para a gente abordar é a estrutura física do jogador. O jogador de badminton, normalmente, ele tem uma estrutura física mais raquítica, menorzinha, digamos assim. Por que isso?
Porque como é um jogo aeróbico, de muita velocidade, a queima calórica desse jogo é extremamente veloz. Então, os atletas, eles têm que ter uma agilidade muito considerável para ter um desenvolvimento aí na modalidade. Então, mostramos para vocês, estou eu aí, vestidinha, bonitinha, de avatar para vocês, para falar também sobre o badminton e perceber esse desenvolvimento. Eu ia mostrar para vocês como faz um saque, tentar fazer uma parábola aqui, mas a minha mãozinha está estragada, mas eu vou tentar de qualquer forma com a mão esquerda, para vocês entenderem a leveza dessa petequinha. O correto não é colocar aqui, mas eu vou tentar demonstrar, tá? Se eu falhar, vocês não fiquem bravos comigo. Falhou, mas a tentativa foi legal. Essa petequinha, ela é muito leve e a velocidade que ela alcança é muito interessante. Existem as formas corretas de pegar na raquete. Vou tentar aqui com a mão esquerda, mas a gente sempre bate na petequinha de baixo para cima, para que ela faça, como eu disse antes, uma parábola, para que ela atinja o outro lado. Outro ponto importante para a gente estar falando sobre o badminton é o posicionamento de saque. Para o posicionamento do saque, ele é sempre alternado. Por exemplo, se eu estou no ponto par, se eu vou tentar executar o meu ponto par, eu fico no saque do lado direito. Eu começo o meu saque do lado direito da quadra. Se é ponto ímpar, eu fico do lado esquerdo. Para que isso? Para permitir para o meu oponente saber exatamente quantos pontos ele tem, por conta da velocidade, aliás, quantos pontos eu tenho, por conta da velocidade dessa estrutura aí do badminton. Galera, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco da modalidade. Eu espero que vocês não tenham rido da minha mãozinha quebrada e de não ter conseguido acertar a petequinha. Mas fiquem ligados que na segunda-feira tem aula para estudantes do ensino médio da 3ª série, aulas de física e língua portuguesa. Não esqueçam, as aulas também são transmitidas pela rádio 90.1 FM e AM 1270. Um forte abraço e até a próxima aula.